A Donzela de Ferro. Um dispositivo de tortura medieval. Ou fraude moderna. Embora muitas vezes seja mencionado em histórias de tortura e horror, e de fato na Idade Média, principalmente durante a Inquisição, práticas de tortura e uso de artefatos semelhantes e até piores que esse eram usados. Não tem um histórico de uso comprovado que corresponda à sua fama. Além disso, não há um inventor conhecido da donzela de ferro. E seu uso é amplamente considerado uma lenda urbana. A donzela de ferro é frequentemente descrita como uma espécie de caixa de metal vertical, com espinhos afiados no interior. A vítima era colocada dentro da caixa e, em seguida, a porta da frente era fechada lentamente, fazendo com que os espinhos penetrassem no corpo da vítima. A ideia por trás desse dispositivo era infligir uma dor extrema à vítima, sem causar ferimentos fatais imediatos. No entanto, a falta de evidências históricas sólidas torna difícil confirmar a existência real da donzela de ferro como um instrumento de tortura amplamente utilizado. Muitas descrições e imagens que temos hoje podem ser baseadas em lendas ou especulações. Mas, novamente, é importante observar que, durante a Idade Média e em outros períodos da história, havia uma variedade de dispositivos de tortura genuinamente horríveis em uso. Mas a donzela de ferro parece ser mais uma criação da imaginação popular do que uma realidade histórica. Portanto, não há registros confiáveis de quem a teria inventado, quando teria sido utilizada ou por quem. Na verdade, o terrível caixão de ferro, com seus espetos, sequer existia no período medieval, pois apenas durante o século XIX começaram a aparecer exemplares dessa curiosa e brutal caixa da morte. Através de peças artísticas bizarras, conceituais ou mesmo como fraudes e brincadeiras mórbidas. A Donzela de Ferro de Nuremberg. O alemão Johann Sebenkes, em 1793, popularizou um caso no qual, em que essa caixa metálica teria sido usado como punição a um falsário 3 séculos antes. Sebenkes era filósofo e gostava de fazer pesquisas arqueológicas, o que garantiu alguma credibilidade ao uso desse artefato. E assim surgiu em 1802 o tal caixão de ferro, com uma face feminina, mais um objeto para exibição pública do que um produto medieval propriamente dito. Era a Donzela de Ferro de Nuremberg, que acabou sendo destruída no ataque aliado à cidade alemã em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. A Donzela de Ferro de Peacock. Também no século XIX o inglês Matthew Peacock queria provar que os métodos modernos de tortura eram piores que os medievais, fazendo então sua versão da Donzela de Ferro, na qual posteriormente foi doada a um museu. E por último, foi parar no castelo de Kiburg, também na Alemanha. Apesar da falsidade, que não eram medievais, um artefato comparável poderia ter inspirado a criação dos tenebrosos caixões de ferro. A narrativa sobre uma execução, em Cartago, feita por Tertuliano, 160 a 225, depois da Era Comum, e reforçada por Santo Agostinho um século depois, pode ter inspirado a ideia de criação das donzelas de ferro.
Os dois escreveram sobre a execução feita pelos cartagineses do general e líder político romano Marcus Atilius Regulus, 307 a 250 antes da Era Comum, que fora trancafiado num caixão e depois cravejado por longos pregos, que o atingiram fatalmente.